Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Deixa eu convidar aqui a Prof. Bia para participar da nossa live. Entrar com a gente. Já mandei aqui o convite para ela. Pronto, convidei. Convidei para participar. Bora lá. Vamos aguardar. Boa tarde, Lalinha. Vamos aguardar. Boa tarde, chefinho, que é Tauan. Vamos aguardar a Prof. Bia chegar, que ela vai estar com a gente nesse momento de live, nos dando uma força, tá certo? Ela que vai trazer boa parte do conteúdo em que a gente vai mostrar para vocês. Eu já vou pegar, enviou uma solicitação para participar. Deixa eu ver, aceitar. Aceitar. Entrar ao vivo com a Prof. Bia. Uma solicitação para entrar. Gente, deixa eu só entrar ao vivo com a Prof. Bia. Prof. Bia não pode. Oxi. Entrar ao vivo. Ah, agora deu certo, tá? Deu certo. Eu tava já ficando aperreada. Deu certo, graças a Deus. Então, Bia, seja muito bem-vinda à nossa live. Eu vou pedir a você só um minutinho, que eu vou mandar o link dessa live para outras pessoas. Pessoal, vocês que já entraram, por gentileza, nos ajuda nesse ponto. Pegar o link e mandar para os seus amigos, tá certo? Eu vou pegar esse link agora, só um minutinho, e vou mandar para todas essas pessoas, para que as pessoas possam conhecer. É importante isso, né? A gente sabe que muita gente não sabe o que fazer ou como agir. E, gente, tem uma coisa legal que no próprio Instagram, você já pode, você aperta na setinha, você já pode enviar o link da live para outras pessoas, tá certo? No próprio Instagram você consegue fazer isso. Então, se vocês puderem nos ajudar enviando o link dessa live para os seus amigos, para as pessoas que você conhece e que você sabe que é importante conhecer sobre esse conteúdo, né? A gente sempre tá fazendo live aqui e eu sei que vocês sempre estão nos apoiando, tá certo? Quem puder, manda para os seus amigos, que ajuda bastante ao nosso trabalho, tá bom? Então, gente, o pessoal está entrando, Mariana, Vinícius, Isabel, Iris. Muito obrigada, Iris, por estar participando com a gente. Nós vamos começar... Oi, Nicolas! Vamos só dar uns minutinhos para as pessoas irem entrando e faz, gente, o que nós pedimos, tá certo? Compartilhando o link para que mais pessoas consigam participar dessa live. Na live de hoje, nós vamos tratar de um tema muito importante, que é a preocupação de vários pais, né? Que é como tirar o seu filho do celular, né? Qual é o segredo para isso, né? E a professora Bia, que é uma professora que trabalha na educação infantil, tem bastante vivência, né? E às vezes a pessoa tem muito conhecimento e não tem vivência. Verdade. E ela está estudando, ela tem conhecimento e tem a vivência para trazer para nós, né? Então é muito importante. Vai compartilhando que a gente está mandando essa live. Então, gente, o que você acha, Bia? A gente começa, aguarda mais o pessoal compartilhar. Eu já vi que já tem algumas pessoas. O que você acha? Acho que tá para começar, né? Já dá para começar. Botar pra gravar, porque minha seguidora pediu para botar pra gravar. Sim, botar para gravar, deixa eu só. E, gente, uma coisa muito importante que eu vou pedir para vocês dessa live é que mesmo as pessoas que não puderem assistir, não se preocupe, vocês podem mandar para os seus amigos e deixa o aviso, ó. Caso você não possa assistir agora, por algum motivo, né, que a gente não sabe, cada um tem sua vida particular, essa live vai ficar gravada, tá certo? Então, tanto vai ficar gravada no meu Instagram, quanto no Instagram da professora Bia, tá certo? As duas vai estar gravadas para que a gente possa ajudar vocês. Pronto, então nós vamos começar. Só um minutinho. Então, vamos começar a nossa live. Então, inicialmente, eu quero apresentar para vocês a professora Bia, né? Bia, ela trabalha
em uma escola aqui no bairro Planalto, que é a escola Viver com Criança, né? Assim? Isso. Essa escola ela é administrada pela Fábia, que é uma parceira nossa, a escola, uma parceira nossa aqui da papelaria Dog Funny, e por isso nós já pensamos em trabalhar com a professora Bia, algum professor da escola, já que é uma escola parceira nossa. Então, Bia, eu vou deixar agora você à vontade para que você possa se apresentar para o pessoal. Boa tarde, gente. Meu nome é Ana Beatriz. Como o Gil falou, eu trabalho lá na Escola Ver com Criança, né? Sou professora de primeiro ano, né? Conheci Ju através dos panfletinhos que ela entregou lá na escola, da semana da live de caderno dela. E eu fiquei curiosa para saber, né, sobre a live e também sobre a papelaria, né? Que é uma área que eu gosto muito, papelaria, coisa de papelaria, meu Deus, é sonho. E aí eu comecei a seguir ela no Instagram. E a gente de cara já começou a conversar, a trocar ideia, professora com professora, né? Porque Ju também é professora, Isso, gente. E aí ela me isso. convidou para a gente fazer essa live hoje, né, aqui para vocês. E gostaria de agradecer, Ju, pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente vai abordar sobre esse tema muito atual, né? Que eu acredito que seja um dos maiores desafios, né, enfrentado pelos pais atualmente, seja o uso excessivo do celular, né? Então, assim, não é que seja errado a criança fazer uso do celular, até porque a gente vive essa realidade, né? Alguma coisa que está inserida no nosso dia a dia. Então, a gente não tem que excluir a criança desse meio, e sim incluí-la de forma consciente, né? E cabe ao adulto administrar o tempo de uso desse aparelho com essa criança, né? E também direcionar ele para que esse uso seja com a finalidade educativa, né? Porém, infelizmente, a realidade de muitas mães hoje em dia, né, seria dar o celular para a criança depois de um dia de trabalho cansativo, né? Chega em casa, oferece o celular para a criança como único meio de manter a criança ocupada, né? E aí não administra, tipo assim, ela não coloca nenhum limite de uso, né? Simplesmente dá à criança e ela consome o que ela bem entender, né? E aí a mãe acaba esquecendo que também existem outros recursos para que se manter esse filho ocupado e intertido com alguma coisa, né, Ju? É verdade. Pessoal, a gente está aqui com o apoio do Samuel. Samuel, entra aqui em contato com a gente. A gente está aqui com o apoio do Samuel, que faz parte da equipe da papelaria Dog Funny, Sim. e ele vai ficar anotando as perguntas que forem surgindo da live. Vai entrar, Samuel? Boa tarde. Ele vai estar ajudando a gente nessa parte. Pode ficar aqui com a gente, Samuel. Porque ele vai anotar as perguntas que forem surgindo na live. Ao longo da live, vocês podem ir colocando as perguntas. Tem a caixinha de perguntas, tá certo? Vocês podem ficar anotando as perguntas e no final a gente vai tentar o que a gente pode fazer para responder, tá bom? O que a gente não conseguir responder, a gente vai... o que a gente não conseguir responder na live, a gente vai respondendo em outros momentos, nos stories, em publicação, mas vocês não vão deixar de serem atendidos. Sim. Então, em seguida, Bia, isso que você falou é muito importante. O uso do celular, o uso da tecnologia para a criança, ele precisa utilizar a tecnologia, né? Isso é fato. O problema é só o excesso, né, Bia? Eu acho que o excesso pode causar problemas. E a gente sabe que essa tecnologia é boa. Então, a gente queria saber de você, assim, quais os benefícios que o uso da tecnologia pode trazer. Porque a gente sabe que pode trazer benefícios também, né? O que você acha que de positivo o uso do celular pode trazer para nossas crianças? Assim, o uso da tecnologia na educação, né, ele representa uma mudança muito significativa nas rotinas escolares, né, garantindo mais facilidade e aprendizado para a criança, né? E assim, a tecnologia, além disso, ela também prepara o aluno para o futuro, né? Nessa era digital, né? Daqui para frente também tem o intuito da tecnologia crescer no mercado de trabalho, em qualquer lugar, né? É muito grande. Então, assim, saber lidar com essas ferramentas modernas é essencial, né? Um bom letramento tecnológico, né? Para se adaptar às necessidades também do mercado de trabalho, né? Como também ela melhora o ambiente de aprendizagem,
né? A partir do momento que uma instituição escolar ou um profissional ele se preocupa em inovar a sua forma de ensino, né? Ele acaba tendo mais resultados positivos desse aprendizado da criança, né? Então, ele sendo usado de forma correta, ele estimula a atenção e o foco do aluno, né? E também tem a forma de usar os jogos educativos, né? Com a tecnologia. Sim. Que, inclusive, eu sou muito fã desse recurso. Gosto de usar em sala também para os alunos. Eu vejo que eu tenho uma resposta muito positiva, né, disso. E é diferente dos ensinos tradicionais, né? Querendo ou não, é algo diferente para eles. É uma inovação, né? Então, eu tenho muita atenção deles quando eu levo a tecnologia junto com o jogo para assimilar um conteúdo, né? Então, acredito que se a tecnologia for usada de uma forma consciente, né, e bem direcionada, tem aí vários benefícios na educação de cada um, né, dos alunos. É verdade, Bia. Isso que você falou é interessante. Eu também, como professora, gosto muito de trazer o uso da tecnologia e do celular mesmo. É claro, gente, que nós sabemos que o celular tem infinitos recursos que são ótimos para a aprendizagem. Então, tem joguinhos que são bons para a aprendizagem, tem atividades também que o aluno também consegue se organizar. Tem muita coisa no celular que é aliado. Ele é aliado da aprendizagem, ele é aliado do professor, é aliado da escola. Agora, a gente queria saber de você, professora Bia. A senhora já falou as coisas positivas, né? Do que esse celular pode trazer, desse uso da tecnologia. A gente fala uso da tecnologia porque, às vezes, tem o celular, tem criança que usa tablet, né? Isso. Que são coisas que são... A gente engloba tudo, né? Isso. A gente já engloba as duas coisas. Sim. Nesse caso, a gente queria saber quais são os malefícios que isso pode trazer para as nossas crianças. Assim, a gente tem também a prática do isolamento, né? Porque por mais que a tecnologia ela ajude no desenvolvimento da criança, né? Ela também faz com que a criança se isole, né? Então, horas diante da tela de um celular, ela diminui a capacidade de socialização, né? Também tem o sedentarismo, né? Quando a criança ela tá viciada no celular, ela não quer saber mais de nada, né? Ela não quer sair para brincar, ela não interage com outras crianças, não encontra outras formas de aprender lá fora, não sendo na tela do celular, né? E também acaba se expondo ao risco de obesidade, né? Sim. É muito interessante isso que você falou, professora Bia, porque realmente ele tem esse benefício, né, da criança aprender mais, mas ele também tem esse malefício da criança ficar só naquele mundo, né? Naquele mundo dela. Isso pode ser realmente prejudicial para ela. E acaba o sedentarismo, porque quando você está no celular, você está o tempo inteiro sentado ou deitado. Não quer fazer nada. E não quer fazer nada. O excesso que faz com que a criança ela chegue a esse ponto, né? Porque se o pai ele tem administrado o tempo de uso desse aparelho com a criança, é claro que ela vai ter um momento para tudo. Ela vai ter um momento de brincar na rua, ela vai ter um momento de fazer atividade, ela vai ter um momento de mexer no celular, né? Então é bom, gente, frisar, até para você que chegou agora, é bom frisar esse ponto que a professora está falando. O uso do celular é bom, não é ruim. O problema está nesse excesso, tá certo? De eu deixar a minha criança muito tempo nesse celular e ela deixar de viver até mesmo a infância dela, porque nós fomos criança e a gente gostava de correr, de brincar, de pular, de gastar energia. A criança gosta disso, né? Então, esse excesso que seria um problema. Vou só, continuando aqui no que a gente tinha planejado, tá certo, pessoal? Estou olhando aqui o meu roteiro, que a gente, antes de fazer essa live com vocês, nós nos reunimos, nos planejamos, estudamos para trazer um conteúdo de qualidade. Planejar já então, é a gente, professora, né? Isso, Então, gente, nós queremos desvendar agora qual é o segredo para tirar esse filho do celular, para tirar a sua criança do celular. Qual é o segredo? Então, a gente pensou, a gente estudou e decidimos, de acordo com o que a gente tinha pensado, o que a gente estruturou, era o seguinte, que o segredo para você tirar o seu filho do celular, não que você vai dizer, meu filho, você não vai ter o celular em nenhum momento, até porque não é um castigo. Né? Não tem como. Isso. Não tem como, porque a gente já viu que ele é um aliado da educação. Sim. Então, o segredo
para tirar, na verdade, essa sua criança do celular. Esse segredo é trazer para eles outras atividades, atividades educativas, atividades interessantes, que possa estimular essa criança em outras áreas de aprendizagem, que possa estimular essa criança a se divertir, que possa estimular essa criança a interagir. Então, a Prof. Bia, ela vai trazer para a gente. Então, a Prof. Bia, a partir desse segredo, né, que é o quê? É eu trazer outras atividades para essa criança, ela vai trazer um pouco como é, porque as mães e os pais querem saber disso, tá certo? Você está dizendo, mas como é que eu faço? Como é que os pais vão fazer, professora Bia? Assim, ó, oferecer recursos, né? Que a gente pensou, eu e Ju, de fazer recursos simples, que vocês não tenham desculpas de fazer, né, Gil? Porque são coisas que vocês normalmente têm em casa ou algo que é muito fácil de ser encontrado, né? A gente separou alguns dos recursos e eu vou trazer para vocês aqui. E também vou deixar disponível lá no perfil como que eu faço para confeccionar esse recurso, né? Tanto eu como o Ju. Então, o primeiro recurso que eu fiz, que é bem simples, eu peguei até folhas de ofício, né? Escrevi aqui as letrinhas, né? Peguei uma vasilha, gente, todo mundo tem em casa uma vasilha, né? Peguei uma vasilha, coloquei farinha de trigo aqui dentro. E aí, a partir do momento que a criança, ela vai vendo as letras, né? Ela vai desenhando aqui na farinha. E aí, ela ajuda na memorização das letras, né? A forma que ela vai escrever a letra, né? Ficaria mais ou menos assim. Deixa eu ver se vocês conseguem ver, para não derramar aqui. Ela vai fazendo as letras aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu por aí. Ó, e vai ficando assim. Ah, dá para ver, dá para ver. Vendo? E aí a gente pensou nesse recurso que é simples, né? Aqui é farinha de trigo. Não usei muito, foi pouquinha, né? Uma vasilha para vocês colocarem e as plaquinhas com as letras, né? E o outro recurso que eu trouxe também. Prof, deixa eu só lhe interromper um momento. Deixa eu só interromper um momento. Gente, esse recurso que a Prof. Bia trouxe, ele é aquele tipo assim, que o pai ou a mãe não tenha desculpa de dizer eu não tenho. Verdade. Não tem, porque todo mundo tem uma vasilha em casa, todo mundo tem. Ah, Ju, prof, eu não tenho farinha, pode ser açúcar, pode ser qualquer coisa que a criança possa escrever. E uma outra vertente dessa atividade, além dele trabalhar a coordenação motora fina, gente, quando essa criança terminar, meu filho, minha filha, vamos agora desenhar. Vamos desenhar agora o seu personagem favorito. Ele vai lá, do mesmo jeito. E como é que faz para refazer? Você só sacode... Recurso, porém com outras propostas, né? Isso. Você só sacode a vasilha, ele volta a ficar limpinho, né? Assim, retinho. Sim. E ele faz outro desenho. Gente, isso demora, horas ele lá brincando, fazendo. É muito bom. Pode continuar, professora. Desculpa a interrupção. E o segundo recurso que eu fiz, né, foi com um copo descartável, né? Eu usei aqui para fazer os números post-it, mas aí vocês podem usar um papel normal e colar aqui, ou colocar um durex. Eu fiz do 1 até o 10, né? E os copos com os números. E aí eu fiz uma tabela de como que eu queria que eles organizassem os números, né? Eu organizei dessa forma aqui, vai ficar ao contrário, mas acho que dá para ver. Aqui embaixo eu coloquei 9, 2, 4. Em cima eu coloquei 6 e 3 e aqui em cima 8. Né? Então a criança ela vai organizar os números dos corpos, né, de acordo com a figura aqui. Então ela vai ajudar além no foco, né, da atividade, ajuda também na assimilação dos números, né? E é uma atividade muito educativa e que vai também custar um tempo aí, né? Porque você não dá para fazer não só um, mas dá para fazer vários modelos, ó. Você vai só invertendo os números, entendeu? Isso. Eu não sei se eu tenho como mostrar aqui para vocês, deixa eu só botar aqui. Assim. Porque antes da professora executar o recurso em sala, ela também testa em casa, viu, gente? Exatamente. Eu fico brincando aqui, eu disse, nossa, será que assim vai dar certo? Assim, ó, fica mais ou menos assim. Perfeito, dá para ver sim. Dá para ver. E uma coisa que eu gosto muito de trabalhar o lúdico, né, na sala, porque eu acho que chama muita atenção das crianças. Certo que tem alguns alunos que aprendem assim, tem outros que não gostam.
E, infelizmente, tem uns alunos que não prendem atenção com isso, né? Que vai de cada criança. A gente tem várias crianças na sala com várias formas de aprender. Então, a gente tem que ir se adaptando a partir de cada aluno, de como ele aprende, né, Ju? E outra coisa que eu ia falar, Bia, que vamos dizer, o pai diz, Ju, pelo amor de Deus, eu não tenho post-it em casa. Um papel, O gente, papel até com resolve. uma caneta permanente, dá para fazer. Tipo assim, não tem desculpa. E tem uma brincadeira muito legal que era feita também com esses copos, que é a torre de copos, que ele vai misturando. E, gente, criança é a coisa assim perfeita, porque tem muita imaginação. Você dá um negócio a ela, daqui a pouco ela já, eu tenho outra brincadeira, e já vai outra brincadeira. Uma brincadeira em cima da sua brincadeira, é incrível. É uma Exatamente. Exatamente, eles têm essa facilidade assim, ó. Isso é muito importante para nós, porque, ó, aquele momento que você tirou o seu filho do celular, que ele está interagindo, que ele está brincando, que ele está aprendendo, é muito importante. Eu também queria... Bia, você ainda vai falar outra coisa? Não, pode falar, Ju. Posso falar? Gente, eu queria também oferecer para vocês uma proposta de atividade que eu já até postei essa semana no feed da papelaria Dog Funny. Também estou trazendo proposta de atividade. E uma proposta de atividade que eu trouxe seria você vincular a leitura a contação de história com a massinha de modelar. Como assim, Ju? A contação de história, eu pego um livrinho, aí você vai dizer, aí as mães vão dizer, Ju, pelo amor de Deus, aqui não tem livro não, não tem problema, gente. Não tem desculpa não, arruma um na internet. Aquelas histórias que a gente escutava quando era criança, dos três porquinhos, da Chapeuzinho Vermelho, aquelas histórias que a gente tinha, a gente vai e conta para essa criança. E quando termina de contar a história, aí você diz, agora você vai criar os personagens. E ele vai criar os personagens, ó, utilizando massinha. Isso leva um tempo, viu? Bom, tudo que você puder fazer para entreter a sua criança com atividades lúdicas é segredo para você tirar ele do celular. Porque é o que ele quer brincar, ele quer interagir. E no momento que ele está interagindo, ele está aprendendo. Então, ó, você usa massinha de modelar, e ele vai construir os personagens, ele vai brincar, trabalhar a coordenação motora fina. Através disso, é um excelente foco para aprendizagem. Uma outra atividade que eu iria propor também para vocês, que eu até postei também, é sobre o colorir. O colorir, gente, aí você vai deixar a criança bem à vontade, não precisa de muitos recursos, ó. O colorir, ele tem coisas muito boas que a gente pode extrair. Por exemplo, é uma atividade que desestressa a criança, no sentido de que a criança, ela para aquele momento para colorir, é como se fosse um momento de terapia, né? Sabe? Desestresse, que você tira todo aquele foco nas coisas que você tem no seu dia a dia e você se centraliza para aquilo ali, para colorir, estimula a criatividade da criança, né? A criança começa a pensar, eu vou fazer assim, então estimula a criatividade da criança. Além disso, o colorir vai ajudar as profs e o seu filho a questão da coordenação motora fina. Quando ele começa a colorir, ele começa a pegar no esse lápis tato. corretamente, né? Isso, Bia, de pegar no lápis corretamente. E vai ajudando. E só tem a contribuir para o processo educativo da sua criança. Além de tirar o seu filho do celular, que é o tema da nossa live, né? É o principal dessa live. O tema principal da nossa live é esse. A gente trouxe essas atividades e tem uma coisa que eu queria colocar aqui, Prof. Bia. Era sobre uma rotina. O que você acha? É necessário? O que você acha? Porque assim, não é só você saber o que você vai fazer com a criança, né? Você tem que planejar algo antes. Então, você criar uma rotina com a criança de colocar um horário para livro, um horário para colorir, seja também um horário para mexer no celular, né? E organizar essa rotina vai ser muito bom para ela, porque aí ela já vai saber, né, o que ela tem para fazer depois. E não só ficar ligada vou mexer no celular, entende? Então, assim, criar uma rotina é bom para o filho, né, de vocês. Oferecer livros, oferecer esses recursos pedagógicos e educativos que a gente está mostrando para vocês, né?
propor acordos também, né? De tipo assim, de comportamento. Que se ele Sim, não for bem comportado na escola ou em algum outro lugar, vocês aí tiram o celular ou algum jogo educativo para repreender, né? Digamos assim, sim, essa criança. E também fazer acordos com em que local a criança deve usar o celular. Por exemplo, na sim. mesa, né? Que minha mãe nunca gostou de usar celular comendo na mesa. Só que eu vejo muitas mães que deixam a criança mexendo no celular na hora da mesa. Então, assim, propor acordos também de onde que a criança deve mexer no celular, né? Porque tem momentos que não são adequados para ela estar mexendo no celular, Sim. não é? É interessante isso que você falou, professora Bia, da questão da rotina, porque a criança já vai saber. Por exemplo, quando a gente fala que o uso do celular não é um problema, que o problema é o excesso, então o que a gente vai dizer? Olha, você pode usar o celular depois que você fizer a sua tarefa da escola. É um exemplo. Ah, você pode usar o celular em tal horário. Quando eu estabeleço isso, a criança começa a entender. Não, agora, até para ter uma questão de recompensas, né? Tipo assim, Sim. eu fiz a minha parte, eu fiz minha tarefinha na Agora eu escola. quero que eu Agora, mereço, né? agora eu mereço ficar um tempo no celular, porque eu conquistei isso, né? É Sim, interessante trazer isso para a sua criança. E a ideia que você falou também de propor acordos é perfeito, é perfeito. Porque a gente não consegue educar uma criança só repreendendo o tempo inteiro, o isso, tempo inteiro. A gente tem com que propor acordos. certeza. A gente tem que começar a conversar com ela para que ela entenda os deveres e obrigações que todo mundo tem, né? Sim. E o que a senhora acha de oferecer livros? Também seria uma Muito bom opção? também, porque já estimula a leitura também, né? Estimula a Sim, leitura, a imaginação. E como você falou, pode até agregar também com a massinha. Que a massinha é um recurso, gente, que dá para trabalhar inúmeras coisas. A massinha dá para você pedir ele para fazer números, pedir para fazer as letras, os nomes, algumas palavras, dependendo do nível, né, de escrita do seu aluno, né? Você vai se adequando à idade de cada pessoa, de cada criança, né? perfeito. Pronto, e eu acho muito interessante essa ideia de trazer a história para o fazer, né? Para Sim. o fazer, de você estar executando, eu acho muito interessante. Então, gente, nós trouxemos várias possibilidades de atividade, nós trouxemos o segredo, porque todo mundo ficou pensando, ai, eu vou assistir essa live só para saber o segredo. E o segredo, gente, é esse: é você ter rotina com a sua criança, é você propor atividades. Eu tenho que, porque eu vou dizer assim para o meu filho: você não vai mexer no celular. Aí ele vai dizer: eu vou fazer o quê? É. Então, tipo assim, eu tenho que propor atividades para que ele faça, para que ele interaja, para que ele aprenda, entendeu? Coisas que sejam boas para a sua criança, né? Algo tão E simples, né? Não precisa ser algo extraordinário. Às vezes uma coisa tão simples exatamente. encanta a criança que ela passa horas ali, ó. Aí ela faz uma coisa de um jeito, aí depois ela monta de outro. No mesmo recurso, ela já encontra várias coisas, né? Exato. Exatamente. E a nossa proposta é essa, é de trazer coisas simples. Por quê? Porque o dia a dia do pai e da mãe a gente entende que é um dia a dia corrido, né? Sim, com certeza. Não dá. Eu tô vendo aqui, eu posso fazer só uma interrupção aqui da Valéria, né? A Valéria é minha amiga, ela falou, ó, um exemplo, né? Os pais não usar na mesa, né? Sim, A questão do celular, que foi o que a Prof. Bia já tinha colocado. é. Pessoal, as perguntas, vocês podem ir lançando as perguntas, tá certo? Deixa eu só verificar aqui, prof, as perguntas que tem. Vocês podem ir lançando as perguntas e a gente até teve uma ideia até melhor. Nós vamos respondendo essas perguntas nos stories, porque tem muita coisa que a gente quer deixar bem elaboradozinho. A gente vai respondendo essas perguntas nos stories. Tem aí a caixinha de pergunta que você pode, na própria live, colocar sua pergunta. Nós vamos respondendo depois. Bia, você quer trazer mais alguma coisa? A gente pode encerrar a live. O que você acha? Por enquanto, não. Na verdade, eu só queria realmente frisar para o pessoal que entrou agora, né? Que eu vou colocar lá no feed, né? Essas propostas de atividade que eu fiz aqui, para que vocês, se não deu tempo de ver ou de anotar ou chegou atrasado na live, vou deixar lá no meu perfil para vocês darem uma olhada, que eu fiz passo a passo.
para vocês confeccionar com a criança de vocês e tirar a criança do uso do celular, né? Esse uso excessivo que é tão prejudicial. Isso. Pastor Celso, muito obrigada por estar participando. O pastor falou aqui, ó, o exemplo arrasta, que realmente é mesmo. Você dá exemplo ao seu filho, né? Gente, essa live, ela vai ficar gravada. E eu queria só dizer para vocês que nós vamos trazer outra live também. Já estamos em contato com a psicóloga Irane, que é uma psicóloga que ela trabalha com crianças, ela atende crianças, então ela já observou alguns transtornos psicológicos que acontecem com algumas crianças, e nós vamos fazer essa junção do educativo com o emocional, tá certo, galera? Vai ser a nossa próxima live. Não se preocupe que a gente entre em contato com vocês, mandando. Então, mandem suas perguntas que a gente vai responder. Por hoje, podemos encerrar, Prof. Bia? Podemos. Alguma dúvida de vocês? Vamos encerrar. Mandem as dúvidas. Tá certo? Mandem as dúvidas e a gente vai respondendo nos stories, tá certo? Não esqueçam que vai estar gravado. Segue lá, gente, a Prof. Bia, tá bom? Segue lá a Prof. Bia e também segue, quem não é daqui, segue a Papelaria do Gifane. E a gente tem muita coisa voltada para o universo infantil que pode ajudar você e a sua criança. Um beijão, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.